Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E hoje é o terceiro programa da nossa série histórica sobre cada cerveja, uma história. O papo é cervejaria brasileira com certeza. Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui e cervejinha do departamento de marketing, hein? Alerta de treta. Nesse programa temos um alerta, já temos um grito. Fudeu de vez! Vai dar treta, vai ter Henrique praguejando. Eu tô com fel na boca só de ter feito essa pauta, gente. Além do nosso querido Henrique, fel na boca, a gente tá o nosso jogador caro, cara. Porra, na transferência da Europa agora, jogador caro. Nosso Coisa Deleitosa, um amigo que o podcast me deu, Gabriel Gurian, do Comer História, e também do podcast especial Beber História. Alô, salve, salve. Nesse passe de transferência deve ter ficado caríssimo, porque o preço da cotação das moedas está uma bagunça. E queria também deixar aqui um feliz ano novo para vocês e para os nossos ouvintes, abrindo mais um ano, mais uma temporada de podcasts aqui, fazendo parte agora desta bancada maravilhosa. Galera, mais do que nunca, o Surra de Lúpulo precisa de vocês para continuar produzindo conteúdo independente e de qualidade. Então, que tal se tornar o nosso mecenas? Seja nosso apoiador, você vai poder entrar no nosso grupo de WhatsApp exclusivo, acessar nosso clube de vantagens com descontos especiais em cursos, cervejas, eventos e muito mais. E claro, ainda tem sorteio de brindes e vários mimos para quem está junto com a gente nessa jornada maluca. Para apoiar, é só acessar o site apoia.se/surra de lúpulo e fazer parte dessa comunidade cervejeira. Agora, jovenzinho e jovenzinha, se o bolso tá vazio, tá dando eco, você grita e ele não responde, dinheiro tá curto, você ainda pode nos ajudar de outra maneira. Vamos compartilhar o link desse episódio com alguém que também goste de cerveja, que goste desse universo maravilhoso. E não se esquece de nos avaliar na sua plataforma de áudio preferida. 5 estrelinhas no Spotify, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas fazem uma baita diferença pra gente. E o melhor, é grátis. Tu só precisa gastar 4 segundos pra fazer isso. Contamos com você pra fazer o Surra de Lúpulo chegar mais longe. Aí. Primeira cervejaria brasileira a aparecer aqui na nossa série e no meio de tantas outras, uma pergunta que pode ser feita é: por que justamente a Brahma? O que ela tem de diferencial histórico pra gente estar aqui falando dela? Esse é o passo pra quem? Meu guri! Olha aí! Eita, pô! Já chegamos com uma bomba, né? Eu penso que a Brahma, ela merece esse pioneirismo aqui nessa nossa série por 2 razões, né? É óbvio que ela ainda está nos nossos dias, né? Nesses quase 2 séculos de produção cervejeira à moda europeia no Brasil, a gente teve várias fábricas, várias empresas, várias iniciativas que surgiram e que findaram, né? Mas o lance da Brahma que eu acho notável é que ela, de fato, é bastante antiga, desde a sua incepção. E apesar do que diz a lata, 1888, ela, na verdade, é de 1886. Porque assim, e aí eu vou usar um argumento da própria Ambev, pra ninguém ficar falando que eu tô querendo inventar moda. Se a Ambev considera a Boêmia desde 1853, quando ela não se chamava Boêmia, porque ela só passou a se chamar Boêmia em 1894, se eu não estou enganado, a gente também pode considerar o início da Brahma um pouquinho antes dela ser chamada de Brahma, certo? Vocês concordam comigo, mais ou menos? Sim, faz sentido. Eu não tenho por que discordar. De você, jamais. Discordância é saudável, mas é que aqui eu acho que eu tô na razão mesmo. Porque o que aconteceu? O criador dessa primeira cervejaria, antes dela conseguir esse nome de Brahma, foi o Joseph Villiger, que era um engenheiro suíço que veio ao Brasil, se não me engano, em 1879, e ele fundou, de fato, a Villiger e Companhia em 1886.
ele já tinha uma fábrica nessa época, ele patenteia um equipamento próprio para fazer cerveja, isso tudo em 1886. O que acontece? Ele consegue o registro do nome Cervejaria Brahma em 1888, mas aí ele já está em operação. No final de 1888, o pessoal já até fala que a cervejaria dele já é conhecida. Então, seria muito difícil que você conseguisse esse tipo de reconhecimento no Rio de Janeiro do século XIX em questão de meses, eu acho. Mas enfim, primeiro ponto, eu acho que é a longevidade. Ela está aí há bastante tempo e acompanhou muita coisa, muitas morfologias, muitas transformações da cena cervejeira no Brasil. E um outro ponto é porque, no momento em que ela surgiu, ela foi responsável por uma metamorfose também da indústria cervejeira, que dialoga muito com o tipo de cerveja que a maioria dos brasileiros está acostumada a beber hoje, que são as lagers, né? Antes a gente produzia cerveja, no geral, de alta fermentação, porque o controle climatológico da produção cervejeira é uma questão difícil, que precisa de equipamento e equipamento caro. E foi no momento em que a Brahma foi fundada e que essa galera começou a colocar muito investimento nesse ofício, nessa indústria, algumas iniciativas específicas que vão impulsionar essa mudança na indústria, que consequentemente vai ter um grande impacto no mercado e que convenciona-se a chamar de Revolução Lager. Então foi aí que você tem essa primeira virada técnica, que depois vai ter repercussões de mercado e repercussões legislativas ao longo do século XX, mas que diz muito sobre o tipo de cerveja que a gente, no geral, costuma consumir hoje no Brasil. E isso fala bastante com o episódio que a gente estava falando, o episódio que eu não me lembro o número agora, é sobre Heineken, né? Porque a gente estava falando também sobre a questão de levedura, de seleção de cepa pura, tudo isso. Isso aqui também está relacionado um pouco, de certa forma, com isso, né? E também relacionado com os jovens lá de Viena, região sul da Alemanha, que estavam na verdade, popularizando o uso de equipamentos para resfriar, né? Antigamente, para quem não sabe, usava-se gelo, basicamente, cavernas de gelo ou lugares que a gente conseguisse colocar e armazenar gelo para manter a temperatura abaixo de um certo patamar. E com a invenção de um equipamento para gerar a temperatura baixa, criou-se a possibilidade de sair de dentro das cavernas e criar empresas, criar fábricas que realmente tinham áreas frias, refrigeradas, para produzir a cerveja aos moldes do que era feito lá dentro das cavernas, nas fermentações, lá dentro dos lagerings, né, onde era feito o lagering da cerveja. Mas, meu jovem Gabriel, o nome Brahma, tipo, o nome como ele é, com H, né, Brahma, ele surgiu da onde? Não é um nome de família exatamente, né, e provavelmente não deve estar relacionado à divindade hindu, né? Então, cara, é uma coisa que não se sabe. Tem um livro muito interessante que é A Cerveja e a Cidade do Rio de Janeiro, da Teresa Cristina de Novaes Marques, que eu considero, do ponto de vista historiográfico, o melhor livro sobre cerveja no Brasil. Ele cobre um recorte mais específico, mas um lance legal que essa pesquisadora teve foi acesso aos documentos da Brahma antes da Ambev trancá-los. Isso no doutorado dela. E mesmo ela, tendo investigado esses documentos da própria empresa e tendo investigado os jornais do século XIX, diz que o negócio é inconclusivo. E aí, é claro que depois isso, com uma falta de resposta objetiva, vira um terreno fértil para vários mitos, né? Várias coisas e tal. Mas algumas ideias possíveis, das mais plausíveis às menos plausíveis, tem a questão da divindade hindu, não necessariamente como uma inspiração de fé, mas pelo fato daquilo ser um referencial que no Rio de Janeiro, por exemplo, na década de 1880, você tinha peças de música que eram apresentadas com orquestra e com grupos de dança em teatros. Isso, você tem anúncios de peças com esse nome muito recorrentes. Você tem um tipo de bailado, então eu imagino que seja um ritmo específico que também era praticado talvez nos salões de fábricas de cerveja, que ofereciam um entretenimento que ia além do só sentar no lugar e beber cerveja. É também, na verdade não era, ainda é, uma raça de galinha que supôs que poderia ser utilizada em briga de galo, mas também era galinha vendida como frango de abate, e também galinha que produzia ovo, e o ovo é diferenciado como ovo Brahma e tal. Mas eu acho que pode ter a ver, e aqui sou eu tirando do bolso uma impressão, com esse interesse bastante marcado entre os europeus, e talvez isso possa ter sido uma coisa de imitação aqui, ou pelo fato do Villiger ser alguém que veio da Europa, ele era suíço, e os sócios dele não são descritos em nenhuma relação assim, então eu não sei de onde os sócios dele eram. Mas pode ser uma coisa de um orientalismo, assim, de um interesse quase pelo exótico, é uma coisa quase caricata que os europeus tinham com essa ideia de Oriente, especialmente um Oriente
próximo que encompassa a Península Arábica, mas que chega também um pouco até a Índia, e lembrando que várias culturas europeias tiveram contatos distintos com a Índia em diversos momentos, os portugueses foram uma dessas culturas, enfim. Mas eu acho que é especulação, é muito difícil de dar uma resposta objetiva para isso. Mas a gente gosta de especulação aqui. Eu só fiquei chocado com a Ambev. Ficou chocado com a galinha, hein? Ficou chocado com a galinha. Eu tô chocado com a Ambev ter trancado essas documentações. Tipo, como assim, gente? Que tipo de sujeira que tem lá atrás? Que tipo de sujeira tem nesse puleiro? É que também, se você abrir os documentos, você perde o controle da narrativa, né? Perde o controle do marketing. Aí o marketing não pode guinar esse navio para onde ele quer. Cerveja de marketing. Percebamos a diferença entre as três cabeças que habitam essa bancada. O Henrique tá preocupado com os documentos que estão presos. Tá bom, também fico. Agora, quando o Gabriel me falou do ovo Brahma, eu só consegui pensar naqueles memes que de repente abre uma mão assim, aí sai o Belo dançando. Uma bela segunda-feira pra vocês. Então, tipo, tinha que ter quebrando um ovo, sai uma latinha de Brahma assim. Vai um chopp? Fica a dica aí, quem tiver Sérgio Godard, se tiver aptidão pra fazer meme. Eu quero um ovo quebrando, saindo na lata de Brahma na minha mesa às 5 horas, hein? Bom, dito isso, eu acho que era importante a gente começar a entender como é que foi o desenvolvimento da Brahma e, de um modo geral, das cervejarias brasileiras nessa época, entre o século XIX e XX, né? Tipo, no começo de tudo. Como eu comentei, é nessa época que a gente vê a tal da Revolução Lager, mas por mais que ela seja colocada como uma revolução, ela não é um processo em definitivo que muda a cena do nada, né? A gente vai ter por muito tempo ainda cervejarias de alta fermentação, até a metade do século XX, de uma forma assim, absolutamente trivializada, né? Era bastante comum que você tivesse uma diversidade maior no mercado cervejeiro brasileiro, ainda que você viesse vendo a ascensão não só da Brahma, mas também da Antártica, da Bavária Paulista, dessas cervejas que estão numa pegada mais lagerzeira, com esse grande investimento, esse investimento robusto de capital para implementar esse tipo de produção e ofertar esse tipo de produto. Mas uma coisa interessante também é que o Brasil ele mudou de regime, né, do Império para a República, e isso também implicou em posturas, regulações tributárias diferentes, né? Você tinha uma arquitetura tributária muito ruim no Império, que vinha de acordos ruins com outras nações, acordos longos que depois era muito difícil de você reverter, pensamento tributário que tentava proteger o produto em si, mas não protegia a matéria-prima que era importada e acabava aquilo pingando para um preço altíssimo do produto no final das contas, o que na cerveja acontecia com cevada, acontecia com lúpulo, mas nesse período nesse período na Primeira República, você tem uma tentativa de proteger a indústria nacional de uma forma um pouco mais sagaz, ao mesmo tempo que você também muda um pouco essa lógica do que vem de importação. Então você tem um cenário econômico com altos e baixos, mas que acaba favorecendo, por um lado, a criação de novas cervejarias, até porque esse mercado cervejeiro está se mostrando cada vez mais viável, mais interessante como uma via de negócio, e também importação de novos rótulos, o negócio da importação também do lado de cá. Mas o que a gente vai ver é uma proliferação de mais cervejas. O brasileiro vai ficar mais cervejeiro, o país vai ficar mais cervejeiro nesse momento. E ainda assim, a gente vai ver que aos poucos a produção nacional vai acabar substituindo essas importações, e aí a gente vai ter uma autossuficiência cervejeira, digamos assim. Uma coisa interessante nesse momento, ainda que a gente tivesse essa paisagem diversificada, de cervejarias produzindo cervejas diferentes, você vai ter uma projeção dessas grandes. E aí, as pessoas acho que sabem da Ambev hoje, que começou da união da Brahma e da Antártica, mas no comecinho do século XX já houve um ensaio de fusão dessas cervejarias. No caso, a Brahma, a Teutônia, a Antártica e 2 Bavárias. Tinha uma paulista e tinha uma carioca também. Quase no esquema de cartel, porque você tinha uma configuração interestadual como se os estados também tivessem fronteira. Então, o comércio extraestadual, ele passava por uma tributação específica, aquilo demandava também transporte, outros custos, e aí essas cervejarias quase que fizeram um grande acordo para que o nível de negócio que eles operassem ficasse favorável para todo mundo, estabelece sede num lugar só, aí você tem essa capilaridade de produção e uma rede de transporte que vai favorecer para todo mundo, mas isso não deu certo, né? Aconteceu só uma fusão entre a Brahma e a Teutônia, que era uma cerveja, se não me engano, de Petrópolis. Eu sei que ela era do estado do Rio, mas fora do que na época era o Distrito Federal.
E ainda assim, isso deu uma robustez para a Brahma também. E uma Brahma que estava passando por mudanças de gestão e administração. Ela começou com Josef Villiger, o suíço, mas em 1894 ele já vendeu ela para o George Maschke, que foi responsável por outras aglutinações, parcerias inclusive com marcas estrangeiras. Depois ela virou uma sociedade anônima, seguindo justamente essa fusão com a Teutônia. E aí depois ela vai num esquema de Board of Directors. Como que eu falo esse Board of Directors? É um comitê, Agora todo corporativo virou inglês, agora nem eu sei falar em português. Pois é, mesa de diretores? A diretoria, né? É uma diretoria. Diretoria? Isso. Aí a diretoria colocou outro presidente no lugar, porque o Jorginho, ele ficou... As versões variam também, se ele teve problemas pessoais, se ele quis dar no pé. E aí entrou, de fato, o Johann Koenig, que vai ficar na empresa até 1937. Vai ter sucessores da própria família na empresa também. E... entre altos e baixos, a Brahma estava com os 2 pés firmes nesse começo do século XX. Ó, Brasil, tem intriga, tem briga de família, Succession. Não, e tem tentativa de fusão que não deu certo, olha só, tipo, 100 anos antes. Os caras quisiam... mais ou menos 100 anos, né? Mais ou menos 100 anos. Os caras queriam fazer cartel, basicamente. Tipo, imagina tu ir no supermercado, que não era supermercado, devia ser bulicho naquela época, sei lá, tipo, mercearia... E já ter lá uma propaganda do conglomerado dessas cervejarias. Imagina? Que terror. Pois é. Mas a descrição dessa reunião é engraçada. Imagina assim um filme do Poderoso Chefão ou aquele filme do Scorsese, o Irlandês, que vem todos os chefes de máfia do país inteiro e pra um resortinho, pra um lugar só, e sentam numa grande mesa. Os caras reuniram todo mundo na mesma cidade, os chefões das cervejarias, assim, e foi quase um grande complô. É engraçado. Todo mundo saiu vivo? Todos vivos, ninguém saiu com faca no pescoço. Ah. Ufa. Mas deve ter tido apontação de dedo e gritaria, né? No mínimo. Ah, você queria falar dedo em outro lugar e gritaria, mas eu vou deixar quieto. É só pros entendidos essa. É só pra isso. É muito difícil falar em Brahma e não falar chopp, né? Essa palavra, esse termo que hoje tem um título mais amplo, mais conhecido pelas pessoas, ainda é bastante atrelado à marca, porque, porra, é difícil, meus amigos, eles pacificaram isso na nossa cabeça. Eu acho que eu vejo propaganda de chopp Brahma desde que eu tinha uns 5 anos de idade. Então vamos contextualizar aí como é que isso começou. Uma coisa importante, né? A gente tem 2 grafias da palavra chopp. Uma é CHOPP e CHOPE. Mas elas são intercambiáveis, isso é importante. Mas por que faz sentido a gente entender que existem 2 grafias? Porque ao que tudo indica, a origem da palavra chopp vem de Schoppen, que é uma palavra alemã que ela, se a gente for traduzir ao pé da letra, principalmente em dicionários mais antigos, a gente vai traduzir isso como quartilho ou como caneca de cerveja. Tem um adendo também que, em francês, também existe a palavra chopp, que significa daí caneca de cerveja, e também tem a mesma escrita que é adotado aqui na língua portuguesa. A gente escreve exatamente da mesma maneira que a gente escreve em português, com o final PE. E, segundo a Larousse, da língua francesa, o chopp viria de chopin. Eu não sei, o francês do Gabriel é muito melhor. Chopina. Não foi bom também não, mas é... Foi melhor, o que é o suficiente nesse momento. Que corresponde precisamente ao nosso, quartilho na língua portuguesa. E o mais interessante é que a gente tem um fenômeno ali no início, na verdade, do século XIX aqui no Brasil, que é a imigração alemã, que ela ocorreu em massa aqui no Brasil. E disse que quando os alemães chegavam aqui, eles estavam acostumados a pedir Chopp, Einschoppen, que seria basicamente uma medida de cerveja, uma medida de uma caneca de 500 ml, que era o padrão na Alemanha. Então, de Schoppen para Chopp foi um pulinho ali, né? Porque no final das contas era um significado de caneca de cerveja. E daí, isso meio que virou sinônimo de cerveja. Chopp ser sinônimo de cerveja numa caneca servida. E é importante pontuar também que cerveja em garrafa é uma das maneiras que a gente tem de consumir. Muitos lugares ainda o consumo era feito a partir de cervejas em barris de madeira, com bombas de oxigênio injetando para dentro do barril para extrair cerveja de dentro desse barril. E aí que vem essa associação de Schoppen para chopp. Então tem essa
provavelmente é esse o indício maior que a gente tem da origem dessa palavra que tanto hoje significa cerveja, né? Que no final das contas, se a gente for trocar por miúdos, é o nosso pint, é como se fosse o pint inglês. Deixa eu fazer só uma perguntinha, que você falou o Schoppen sendo uma palavra alemã, né, que tem a ver com a caneca de cerveja, uma unidade de medida. Isso, uma unidade de 500 ml, exatamente. Pois é, mas o quartilho não significa 500 ml. O quartilho significaria 250 ml, ou eu estou equivocada? Está equivocado. Ah, é? Uhum. Bem, então pronto. Porque o quartilho é um quarto, porra. Não faz sentido? Agora explica, Gabriel. Não, mas é um quarto de quê? Pra mim, de litro. Não necessariamente. Pode ser um quarto de 2 litros. Mas a gente tá aqui numa época, essas unidades de medida antiga não respeitam necessariamente o sistema métrico, né? Você pensa que as esquisitices que a gente vê nos Estados Unidos, daquelas medidas todas quebradas, as lógicas antigas também funcionavam naquele ponto, né? E inclusive pros turma do fundão da quinta série, o quartilho também era chamado de pinta ou pinto, que é próximo de pint. Então, essa é uma equivalência de medidas que não necessariamente tem um volume que é dividido em 4, mas talvez seja um recipiente cujo volume é quebrado. Eu tenho uma tabelinha disso, eu posso conferir isso agora. E é bem miserável isso, porque se a gente começa... E cada cultura tem essas unidades de medida. Por isso que é tão difícil a gente conseguir replicar cervejas antigas hoje em dia. Porque as unidades de medidas muitas vezes se perderam no processo. E, inclusive, principalmente no cenário inglês, muitas cervejarias usavam medidas próprias. Tipo, um bale para cervejaria era uma unidade de, sei lá, 100 quilos. Para outra cervejaria era 200 quilos. É uma zica. Interessante. Mas eu achei que eu toquei um foguinho. Ah, foi bom. Mas esse é desde o objetivo desse programa é gerar o E. É isso. A gente quer gerar o E. Achei as medidas aqui. Parâmetros portugueses. Ó, um quartilho equivale a uma canada, que equivale a um pote. Então, Isso não significa porra nenhuma. 4 quartilhos equivalem a uma canada, e 6 canadas equivalem a um pote. Então, uma canada teria 1,4 litro, por aí. Seria 400 ml, tipo isso. Por aí. Entendi. Nada pra facilitar a nossa vida, mas tudo bem, vai lá. Não, pra que facilitar? O que veio pra facilitar foi a unidade métrica. Isso que veio pra facilitar. Mas enfim, o nome Chopp tá atrelado às cervejas da Brahma muito tempo. Pelo menos desde a década lá de 1890, né? E às vezes ele é colocado também como sinônimo de cerveja em barril. Ele é colocado como esse sinônimo. O Chopp, na verdade, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, né? Mas Chopp é cerveja não pasteurizada. Mas enfim, dei só um cheirinho, mas a gente vai falar sobre mais isso. E Chopp em garrafa? Cara, essa deturpação da noção, seja do volume da cerveja, seja do critério de não pasteurização pela própria empresa, acabou, de certa forma, tornando a palavra um sinônimo de um estilo da Brahma, como se fosse um estilo de cerveja da Brahma. E, cara, isso, de novo, gera uma zica em tamanhos enormes que eu vou deixar pra me gastar depois, porque eu acho que a gente tem mais coisa pra falar. E a marca Brahma Chopp surge, de fato, no verão entre 1933 e 1934. Mas, aqui, né, das outras cervejarias que a gente já conheceu aqui e que rolou lá no século XX, foi muito importante. Além de ter sido um século muito, muito agitado no mundo inteiro, né? O que rolou com a Brahma entre a nossa Primeira República e as guerras mundiais, aquela loucura toda? O que aconteceu lá? O que teve de legal? Bom, né, a gente já viu que essa cervejaria chegou com 2 pés relativamente firmes, plantados, né, no século XX, mas essas marés que pegaram pra lá e pra cá também deram uma arrebatada na Brahma, né? A onda das lagers vinha crescendo aos poucos, mas as cervejas de alta fermentação ainda estavam firmes e fortes aqui, e acho que 2 grandes obstáculos barraram um desenvolvimento mais orgânico, digamos assim, mais linear dessas cervejarias de baixa fermentação na primeira metade do século XX, né? O primeiro eu diria que foi a Primeira Guerra Mundial. A gente ainda era muito dependente de importação de insumos, né? Ainda que a gente já visse o estabelecimento de lavouras de cevada no país. O lúpulo teve alguns ensaios no 19 que não deram certo. Então você ainda tinha dependência de matéria-prima estrangeira e muitas linhas de suprimento desses insumos foram completamente prejudicadas pelo conflito.
também você tem uma alta de preços por conta desse conflito e, de um modo geral, isso acaba afetando o consumo como um todo. Você não consegue fornecer cerveja com a mesma qualidade, não consegue repassar essa cerveja no mesmo preço, o consumo cai, o faturamento da empresa também cai. Então, eu acho que esse é um dos marcos importantes que tem aparecido aqui em todas essas cervejarias. Algumas passam mais ilesas desses conflitos, outras menos. Um outro ponto também, e que dialoga, eu acho, também com a proposição do Brahma Chopp na década de 30, são os problemas relativos à crise de 29. Então, depois que houve uma retração no final da década de 1910, com a Primeira Guerra, o consumo de cerveja voltou a crescer, mas ele teve, de novo, uma lapada na testa, que foi a crise de 29, que vai, de novo, influenciar toda a cadeia de produção, influenciar o valor dessas mercadorias, vai dar uma retração muito grande no mercado. E aí você tem mais players, mais cervejarias que vão passar a disputar um espaço menor de mercado. Então você tem gente repensando estratégia, essas empresas que estavam vendendo para outros estados, vendendo até por cabotagem, vendendo por ferrovia, não vão conseguir mais arcar com esses custos de produção, vão ter que repensar quinhões locais de venda, e esses quinhões locais muitas vezes são ocupados por cervejas de alta fermentação, aquela cerveja não do bairro, mas é uma cervejaria mais local. E isso vira, de novo, um tropeço na trajetória da Brahma e de outras cervejarias. Mas isso vai mudando aos poucos ao longo da década de 1930. 1935 é quando você tem um momento de recuperação mais visível e com uma diferença. Você tem a venda, porque a Brahma ela tinha, já vou mencionar isso já, mas ela tinha um portfólio bastante diverso também de cervejas que ela oferecia para o mercado. E além dessas cervejas serem de estilos diversos, uma coisa que a gente não necessariamente pensa hoje numa cervejaria craft, são cervejas de qualidades diferentes, propositalmente feitas em tiers, né, em escalões diferentes e com preços diferentes também. E você tinha uma venda mais ou menos equitativa, você tinha a venda do rótulo da Fidalga, que é outra que vai aparecer já também, e essa era uma cerveja de segunda, digamos assim. E durante a crise você teve uma venda que ainda valia a pena de rótulos de primeira, mas para um público mais restrito, e uma venda de rótulos de terceira, enquanto esses rótulos de segunda não saíam. Então você começa a enxugar o seu portfólio de produtos nesse momento também. Ao mesmo tempo que você vai oferecer um novo produto com uma marca que já, um termo que já vem aí puxando o interesse da sua clientela, que é o chopp. E aí vem a proposição do Brahma Chopp numa leitura dessa saída desses produtos, para também tentar dialogar ali com esse produto de primeira, que no caso era a cerveja em barril e agora vai passar a ser de garrafa com seu rótulo específico. Uma pergunta rápida. Quando a gente fala de qualidades diferentes, a gente olha para a cena inglesa, por exemplo, a gente sabe que tem a cerveja premium, que é a cerveja que é a primeira tiragem, o primeiro mosto é feito, é uma cerveja mais forte. Essa é considerada uma cerveja premium, uma cerveja mais cara. Ao passo de que as últimas cervejas tiradas dessa lavagem, elas são cervejas menos alcoólicas e consideradas cervejas menos premium de menor qualidade. É o mesmo cenário aqui? Ou a gente está falando realmente de qualidade realmente de ser melhor ou ser pior? Eu acho que o pessoal levava nessa de ser melhor e ser pior. Entendi. Investimento na cadeia de produto, né? O tal do... E eu não vou saber esse vocabulário dos restantes, mas o valor do produto vendido, né? E um documento interessante, que é de 1908, ele é escrito por um médico e ele meio que faz uma descrição da participação da Brahma numa exposição nacional que foi organizada em comemoração da abertura dos portos. Do centenário da abertura dos portos. Só que quando ele vai fazer uma decodificação de todas as cervejas no portfólio da Brahma, ele meio que planifica tudo. Mas é sabido que essas cervejas não eram planificadas, né? Que havia, sim, um entendimento de que custo de investimento, custo de revenda tinham as suas categorias específicas e iam para públicos distintos também. Acontece que na década de 30 isso muda pelo interesse, pela capacidade de consumo das pessoas, e aí há uma reorganização disso. Mas eu acho que são cervejas de qualidades diferentes mesmo. Interessante, né? Total. No mínimo. Tem um ponto legal dessa época, que vai dialogar também com o lance do marketing, que a Lud vai falar um pouquinho pra gente já, que é o carnaval, né? Cerveja, carnaval, esse desbunde maravilhoso que o brasileiro vive anualmente. Estamos aqui em janeiro, esperando só o carnaval chegar pro ano começar de fato, né? Porra! E tem uma relação antiga da Brahma com o carnaval, né? Ela, ao lado da Hanseática, que era uma concorrente que às vezes até publicava charges bastante críticas
uma da outra na imprensa, elas estão registradas como patrocinadoras de um dos mais antigos ranchos carnavalescos, que é o Ameno Resedá, isso em 1907. Então o envolvimento da Brahma nessas festividades ele é bastante longevo também. E o tino de marketing através dessas festividades, no começo do século XX, também se manifestou de outras formas. Lembrando que na época o calendário de bailes, né, é como se fosse o verão todo, o fim da primavera e o verão até, de fato, o carnaval, era uma grande temporada de desbunde. E em 1916 é gravado um dos primeiros sambas, uma das primeiras músicas, com a definição desse gênero em registro, que é o Pelo Telefone. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. Ela é lançada em janeiro de 1917, e naquele mesmo ano, a Brahma encomenda uma paródia da letra para impulsionar as vendas da Fidalga. E também naquele ano ela organiza um concurso de fantasia para as pessoas se vestirem de Fidalga. É engraçado. Mas há uma percepção de que carnaval é uma época boa para se tomar cerveja, e por que não a nossa cerveja? E isso é feito de modos distintos. Se você pegar a letrinha, eu não vou cantar, mas se você pegar a letrinha da paródia, você vê que encaixa bonitinho no ritmo do Pelo Telefone. Vai estar no post lá do blog, tenho certeza, porque eu já relacionei ele aqui na nossa pauta. E isso se repete de uma forma mais pioneira, eu acho, como um jingle de propaganda, justamente na ocasião do Brahma Chopp, na década seguinte, nós estamos aqui em 1917. Em 1935, a Brahma encomenda uma marchinha que pode ser considerado o primeiro jingle do Brasil, que é o Chopp em Garrafa, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Ari Barroso, em parceria com Bastos Tigre. Brahma Chopp em garrafa, querido em todo o Brasil. Corre longe a panca bafa, corre longe a panca bafa, é igualzinho ao Vibravil. Eu acho isso muito legal. Não é pouca merda, né? É demais, né, cara? Você ter... É muita merda, né? É vislumbrar um negócio que você fala, caramba. E hoje a gente vê blocos inteiros patrocinados por cervejas, cordões carnavalescos, esses eventos enormes em Pernambuco, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E a associação da cerveja lager com o carnaval brasileiro, ela é quase óbvia hoje, mas ela tem essas raízes bastante antigas também. Tinha falado que a Brahma tinha um catálogo diversificado, as datas não são sempre claras de quando um rótulo saiu ou deixou de circular, mas dá para listar alguns e para a gente perceber que, de fato, havia um ecossistema cervejeiro mais diverso no passado, mesmo durante a existência dessas grandes empresas, que hoje a gente associa como representantes desse afunilamento de possibilidades. Então, isso vale, eu acho que para a primeira metade do século XX como um todo, mas tinha, além do Brahma Chopp, uma Bock Ale, agora o Henrique me ajude com o meu alemão, que é uma inexistente, mas uma Münchenbock. Münchenbock, obrigado. Tá vendo? Quem sabe. Münchenbock. Tinha uma Bock Crystal, vai saber que diabo é isso. Uma Brahma Porter, já falamos de Porter aqui em outras ocasiões. Uma Teutonia Pilsen, então a Pilsen não embarrilhada ou não chopp, por muito tempo, da Brahma, vinha com o rótulo da Teutônia, que tinha sido uma cerveja que foi englobada na Sociedade Anônima. Tinha Mouse Beer, não sei se ainda tem, se a Brahma ainda faz Mouse Beer. Faz. Então ainda tá no catálogo dela. Tinha a Fidalga, não tem uma descrição de que cerveja de fato consistia a Fidalga. E ela também é acompanhada de outros rótulos com nomes que inclusive dialogam com uma ideia de brasilidade, mas que não tem o seu estilo, né, a sua fórmula exposta, né? Além da Fidalga, a Ipiranga e a Guarani, entre outras. Isso não se esgota aqui. Mas enfim, havia esse lance. O que eu achei interessante é, primeiro, a relação ainda forte com cervejas alemãs, estilo Bock, estilo Münchenbock, Bock Crystal, digamos no mínimo contraditório, né? Porque cervejas Bock são escuras e Crystal é meio contraditório porque geralmente está relacionado às cervejas mais claras. Mas também tem um pé na Inglaterra com as Porters, acompanhando
de certa forma, acompanhando as novidades que estavam acontecendo no Velho Mundo. Achei bem interessante isso. E o rótulo da Porter é engraçado, porque parece que ela já caça um nicho muito específico de mercado, que depois a gente vai associar com as Mouse Beers e com as cervejas escuras mais doces, que é o lance medicinal. Né? Ela não se vende necessariamente como uma cerveja medicinal, mas tem um pequeno texto que diz: segundo análise da junta de higiene ou do médico tal, essa cerveja ela pode ser comparada em pé de igualdade com as Porters e as Stouts inglesas, e ela faz bem pro estômago, faz bem pro reumatismo, faz bem pra isso, faz bem pra aquilo. E tem um gato super feio no rótulo. É um gato muito feio. Meu Deus, parece que foi feito no escuro o gato. Mas eu acho que essa associação da cerveja com a saúde é bem intensa. Até hoje, muitas pesquisas científicas sobre saúde são patrocinadas por grandes companhias cervejeiras. Não estou dizendo que elas usam de influência para que o resultado saia assim ou assado. Não foi isso que eu disse. Só estou dizendo que elas são investidoras de campanhas porque querem em algum momento tentar provar de fato esse pseudo-benefício que a cerveja deveria fazer à saúde. E por muito tempo a propaganda foi muito forte também, principalmente cervejas escuras, porters e stouts, elas eram vendidas como fortificantes, tonificantes. Elas eram vendidas como isso. Inclusive, não faz muito tempo que foi proibido o nome Milk Stout. As cervejas que eram fortalecidas com lactose eram chamadas de Milk Stout, só que começava a dar a impressão de que era um alimento, e não é um alimento, é uma bebida alcoólica. Hoje em dia elas se chamam Sweet Stout, por legislação. No 19 você tem uma associação bastante evidente entre essas cervejas escuras inglesas. Elas são classificadas como cervejas fortes. Tem uns outros estilos belgas que entram nessa classificação também, mas pelo fato delas terem compostos azotados e tal, delas herdarem muitas propriedades dos seus ingredientes de base e terem um teor alcoólico maior, aí elas tinham esse entendimento de cervejas tônicas de fato. Mas o que eu achei curioso é que isso, inclusive pela classe médica do Brasil, ele vai sendo um pouco modificado, né? Você tem uma pira higienista muito grande, uma pira de desconfiança de cervejas que tem um pé no artesanal, mas que beiram o que eles consideram de falsificado, né? Um produto contrafeito. E aí, numa época em que você tem um catálogo que é basicamente cervejas de diferentes qualidades e diferentes tipos, você tem uma em específico que é endereçada para isso. É essa a finalidade. Sendo que antes, toda cerveja poderia ter algum tipo de potencial nutricional, algum potencial tônico, bebida em moderação fazia bem, potencial alimentício, enfim. E aqui eu acho que tem mais um momento fundamental, e aí eu acho que faz um sanduíche entre a Revolução Lager e o panorama que a gente vê na segunda metade do século XX. E aqui depois já desse lançamento do Brahma Chopp, dessa recuperação pós-crise de 29 e seus anos subsequentes, que é um desenho tributário específico para cervejas. Isso vai ser muito importante. E aqui são reflexões tiradas diretamente da tese do Eduardo Marcus, uma pessoa fundamental para quem lê e estuda sobre cerveja. Eu ainda não tive acesso ao livro novo dele com o Sérgio Barra e a Silvia Limberger, dar os créditos para todos aqui. Se quiserem mandar, inclusive, eu faço até review no começo da história. Mas aqui a consulta é toda da tese dele. E as conclusões são basicamente as dele também, que eu acho que fazem muito sentido. O que houve? Você tinha ainda um desenho tributário no país que fazia diferença entre artesanais e industriais. O que isso significava também entre cervejas de alta e cervejas de baixa fermentação. Você tinha uma tributação que cobrava mais de uns, menos de outros, e fazia com que ali tivesse uma concorrência mais plausível, né, independentemente do seu nível de capital, e você poderia se inserir na realidade, produção de clientela que fosse possível para o seu negócio. Mas da década de 30, especificamente, você tem movimentos legislativos dos anos 20, mas da década de 30 até 1948, aí você tem uma mudança bastante significativa, que é planificar a tributação de tudo isso. Então, sem fazer diferença entre os pequenos e os grandes, quem dá conta de prosseguir são os grandes. Né? Você elimina as alíquotas tributárias entre cervejas de alta e baixa fermentação e vai consolidar uma vantagem competitiva dessas grandes, como a Brahma, como a Antártica. E assim você mina a concorrência e vai também minando a possibilidade de surgirem novas cervejarias. Tanto que, nessa época, você tinha mais de 200 cervejarias registradas no país e dali 5 anos isso cai para menos de 50. E isso não vai voltar a subir até os anos 80 e num ritmo muito devagar.
até que a gente tem, de fato, um movimento artesanal no século XXI, que vem na esteira do movimento craft nos Estados Unidos, com não um certo atraso, mas né, a gente não tinha condições, às vezes nem sempre as condições são ideais hoje, mas as condições para que isso voltasse a fazer com que o ecossistema cervejeiro fosse diverso. Então, a lei número 494 de 26 de novembro de 1948 foi uma grande responsável pelo achatamento tributário e por apagar espaços de possibilidade para cervejeiros mais diversos e acabou fazendo com que essas cervejas que já tinham essa projeção na fabricação de lagers tomassem conta do mercado e tornassem o mercado muito pouco diverso como ele tendeu a ser por muito tempo. Com essa visão triste, né, de tipo... Porque para nós que estamos aqui, queremos provar cervejas diferentes e queremos incentivar cervejarias diferentes a estar no mercado, é triste ver que lá atrás, decisões tomadas há muitos anos, quase um século, impactam ainda hoje em dia, de certa forma, no cenário que a gente tem, né? Mas a gente já chegando, se aproximando dos nossos tempos atuais, um panorama de configurações familiares, com fusões entre companhias, com empreitadas internacionais, a gente tem um cenário diferente, né? Aqui a gente já tem outra coisa se formando, né, Lud? A gente vai tentar aqui construir uma timeline, digamos assim, né, de como é que isso se desenvolveu a partir dessa época mais recente, toda essa evolução da nossa querida Brahma. Entre 99 e 2000, a criação da Ambev, né, a Companhia de Bebidas das Américas. Em 2004, então, ela se reúne com a belga Interbrew para formar a Inbev, união que levou à criação da maior cervejaria do mundo e permitiu ao grupo expandir os seus negócios por toda a Europa. Aí, em 2008, a Inbev foi renomeada como Eu Não Sei Falar Isto Aqui. Quem quiser pronunciar, fique à vontade. Quem será? Anheuser-Busch. Eu podia ter falado a Bembev apenas, mas eu dei essa oportunidade para você brilhar. É isso que a amizade faz, dá palco para alguém brilhar. Hoje, a Ambev, sob esse guarda-chuva, ou melhor, sobre essa lona de circo, que cobrir virou um circo, né? Se trancar um manicômio. Tem 25 anos, ou seriam 170, desde a pioneira boêmia, como a marca quer, né? Então, enfim, esse protagonismo no mercado cervejeiro. Então, a gente faz esse pequeno resumo, faz esse overview para descobrir como é que a gente chegou até aqui. Mas também tem uma outra parada, se a gente for parar para pensar. Eu disse lá no início, marqueteiros, povo marqueteiro. Então, a Brahma tem campanha publicitária icônicas no mundo do marketing, né? Tem sim, e é mérito dos caras, assim, né? Tipo, eles sempre foram referência em campanhas publicitárias e utilizando jingles, comerciais inovadores, estratégias ligadas à cultura brasileira, o carnaval, até como já o Gabriel falou. A marca foi consolidando a sua identidade, criou um legado, né? Uma herança de publicidade que até hoje é lembrada. Então, a gente já falou aqui do primeiro jingle publicitário em 1935. A gente vai deixar tudo aquilo que a gente achou de link no YouTube para que vocês possam acessar e relembrar quem é da galera das mais antigas e conhecer quem é mais novo, esse legado que a gente está mencionando aqui. Tem o número 1. Gente, eu sou frequentadora oficial de botecos. Até hoje eu vou no bar e levanto a minha mãozinha com o número 1 pedindo chopp. 1991, eu era uma criança, 11 anos. Eu já estava pensando nisso. É um dos slogans mais icônicos da Brahma, né? Associado ao gesto de levantar o dedo indicador e a preferência dos consumidores, né? Reforçava a posição da marca. É genial. Aí depois, na Copa de 1994, se eu for fazer uma associação com a minha vida, cara, era pra eu estar casada com a Brahma ou ser CEO dessa parada, porque 1994, Copa do Mundo, vai ser a primeira Copa que eu vou ver o Brasil campeão do mundo. O Leonardo dá uma cotovelada, o cara tem um AVC dentro do campo, o Branco, que tava no banco, chuta uma bola de fora da área, faz um gol icônico, enfim, gente. Então, assim, lançada no período da Copa do Mundo, com comerciais que misturavam emoção e patriotismo, ela nem era patrocinadora da parada, não era patrocinadora da seleção, mas ela comprou tanto espaço publicitário que ela fez muito mais sucesso que muito. Isso é um gênio. Isso é um gênio. Ser um miserável é um gênio. Ou essa miserável é uma gênia. Pelo amor de Deus. Aí também ficaram marcadas as campanhas de verão, né? Que eram muito sucesso. Assim, no ano 2000, os famosos ciris da Brahma, né? Conquistavam o público
com nananana, baixavam a calcinha assim e tal. Nananana. Refresca até pensamento. Exatamente. A gente tá deixando o link do YouTube que dá pra você relembrar esse comercial. Teve a Tartaruga da Brahma, sensacional, né? Que em junho de 2001 a Brahma apostou na veia cômica, na disputa entre um motorista de caminhão, que, porra, mó mentira, falando que o caminhão é refrigerado. É mentira isso, hein? Isso é mentira. É mentira. É uma das mentiras contadas pela Brahma. Brasil! E a tartaruguinha tá lá naquele deserto, tal, cai a latinha, pô. A tartaruga entra numa cruzada de pegar a lata antes do cara e fazer embaixadinha, escambau. Sensacional esse. Tem um outro icônico que é o Sobrameiro, né? Esse jingle foi composto pelo Nizam Guanais, que era da Agência África, também um grande publicitário, o Zeca Pagodinho pra campanha, né? Então, o comercial da Brahma de 2001 contou com a participação do Zeca, que promoveu a canção. E o bordão Sobrameiro, cara, caiu no gosto do público de um jeito bizarro, né? Ele aparece cantando sobre o cotidiano, acordar cedo, que é uma poesia essa música, Brasil. É uma poesia. Eu poderia dizer que Sobrameiro é porque eu sou essa pessoa que vive aí de maneira humilde, simples. E foi assim que o Zeca conseguiu seu estoque vitalício de cervejas da Bev. Pois é. Eu sou brameiro, amor. Eu sou brameiro. Sou do batente, sou da luta, sou guerreiro. Eu sou brasileiro. O Zeca também é malandrão, né? Que teve uma campanha publicitária que ele fez pra outra cervejaria, que a gente não vai nem antecipar aqui, mas que é das antigas, sabe? Não é você que defende a infidelidade? Então ele foi infiel pensando na dele. Defendo 100% a infidelidade cervejeira, mas podia ser de cervejas boas, né? Mas enfim, vamos voltar pra cá. Bom, cara, se até o Jacan foi fazer propaganda de miojo a troco do Tutu, né? Então, nesse jogo vale tudo. Daqui a pouco, então, assim, Betes, venham anunciar no Surra de Lúpulo. Há um limite, Brasil. Não? Ou não tem limite? Henrique é da empresa também? Dinheiro! Não. Gente, KTO, por favor, venha. Eu gosto de dinheiro! Exatamente. O capitalismo venceu, gente. O que eu posso fazer? Aceitar. Pra gente terminar esse passeio em propagandas icônicas, Ronaldo Fenômeno. Gente, que saudade desses jogadores, não, Brasil? Ronaldo Fenômeno tinha uma propaganda falando sobre Sobrameiro. Ele tinha um apelo infantil tremendo. Aí o Cornar, a pedido da Skin Cariol, proíbe a veiculação da campanha que vincularia o sucesso do jogador. A trajetória dele é o consumo de cerveja. Será que é? Talvez seja, aquela pança que ele ostenta. Então, e além disso tudo, o Cornar falou, pô, ainda tem um apelo infantil, o público infantil gosta muito dele, etc. Mas, apesar do veto lá atrás, a Brahma trocou a frase Sobrameiros pra Sou Guerreiro, porque também a galera do marketing falou, vamos dar um jeito nessa merda aqui, vamos resolver. Mas o que vale dizer é que o desenlace judicial dessa brincadeira toda foi positivo para a Ambev. Em 2012 foi julgada improcedente e ela saiu vencedora, né? Então... O que a gente pode dizer, Lud? A gente pode dizer que o departamento de marketing é grande e o departamento jurídico também. Henrique, não tem como não ser, né? É muita encrenca. É muita encrenca, gente. É muito sanhaço. Então, assim, a gente faz esse overview aqui agora do que foi campanhas icônicas da marca. Vamos deixar, como eu disse, o link do YouTube desses comerciais para você poder se deleitar. Mas a gente tá chegando naquela parte que o Henrique tá babando. Eu não sei se é espuma, se é fel, o que é, se é essa mistura toda. Então, o que a gente pode falar, Henrique, sobre tecnologia e modernidades, entre muitas aspas, da Brahma? O que eu acho muito interessante da Brahma e do seu departamento de marketing é que anda de mãos dadas tentando mostrar que está revolucionando o universo cervejeiro, e quando às vezes é simplesmente o marketing. E assim, gente, vamos dar o mérito, né? Eles fazem bem feito, senão não vendiam tanto. Essa que é a grande verdade. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi a tal da Brameira, né? Eu não me lembro o ano que foi lançado, mas não faz muito tempo, acho que faz menos de 5 anos, que basicamente era vendido como uma inovação para ter a cerveja mais cremosa para servir a duplo malte, aquela cerveja
que foi o primeiro, talvez, depois das cervejas clássicas que o Gabriel trouxe, talvez seja a primeira grande esticada de perna da Brahma no universo de cervejas diferentes, né? Do que a gente tem daquela lager clássica, aí a gente tem uma Brahma duplo malte, uma cerveja um pouco mais maltada, com maltes diferentes do que a gente está acostumado. Mas, basicamente, essa Brahmeira ela não tinha nenhuma coisa muito misteriosa, ou pelo menos não tão milagrosa no seu processo. Tu poderia botar uma latinha, uma lata, uma long neck, uma 600ml dentro desse dispenser, tu puxava uma alavanca, tendo aquela sensação de ter um serviço de uma cerveja tirado do barril, né? E saía uma cerveja com colarinho cremoso, perfeito e denso. Palavras da Brahma, gente, não minhas. Vocês não vão ver eu ressaltando isso. Mas basicamente o que tinha ali naquela máquina era um ultrassom, era uma tecnologia que basicamente fazia uma microagitação da cerveja, que fazia com que o CO2 fosse desprendido de forma que se fosse desprendido em bolhas pequenas para formar uma espuma mais cremosa. Tá dentro da premissa do que estava sendo vendido? Talvez, mas não tem nada de tão, de tão milagroso no processo. Basicamente tu pega a tua cerveja, agita ela, vai gerar mais espuma, beleza, e sai por dentro de um aparelhinho que puxa ela e faz o dispensa. Não tem grandes evoluções tecnológicas aqui. Mas o que me deu dor de estômago, o que deu um gosto de fel na minha boca, foi o tal do chopp de verdade. Tem um anúncio, uma publicidade, tem um site dedicado da Brahma falando sobre, segundo palavras da Brahma, o chopp com P, com 2 P's, deles não pasteurizado, é produzido sempre gelado do começo ao fim do processo, é mais cremoso, é chopp de verdade. Ao passo de que os outros chopps é pasteurizado, é aquecido a altas temperaturas, não é cremoso, não é fresco, precisa ter aspas no seu nome e não é chopp de verdade. Porra, Brahma, não fode. Tipo, cara, tem tantos problemas nessas afirmações, tem tantos problemas que eu preciso desmistificar cada um das coisas erradas aqui. Primeiro, isso aqui gera uma desinformação enorme. Enorme. Cara, primeiro, chopp Brahma, em muitos, eu ouso dizer, a maioria dos lugares, ele é vendido à temperatura ambiente. Ele é resfriado somente na hora de servir na chopeira. Se você for ver o barril tá exposto. Ele não tá dentro de uma câmara refrigerada. Ah, mas é que a saída é muito rápida e não dá tempo de o chopp esfriar. Não. Tipo, um bar pode ter um fluxo muito grande de venda de cerveja, mas não são todos os bares. E a cerveja fica quente. Fato. Shame on you, Brahma. Segundo ponto. Cara, é muito raro chopp, ou seja, cerveja servida em barril, ser pasteurizado. Inclusive, segundo a normativa do Ministério da Agricultura sobre o assunto, que é a IN número 65, de 10 de 12 de 2019, a expressão chopp com 2 P's ou chopp com E no fim é permitida apenas para cervejas que não seja submetida ao processo de pasteurização, tampouco a outros tratamentos térmicos similares ou equivalentes. Então, se está sendo vendido como chopp, não pode ser pasteurizada. E, inclusive, não é uma prática comum. Na verdade, é raríssimas as cervejarias que pasteurizam o seu chopp para botar no barril. Raríssimas. Por quê? Porque encarece, gente. Ninguém vai encarecer mais o seu produto. Basicamente isso. Mais cremoso por ser chopp? Não. Mais cremoso tá muito mais relacionado a outras coisas. Ah, porque o serviço é melhor. Cara, tudo bem. Mas eu posso tirar um chopp merda também numa torneira. É isso. Pode ser um chopp não cremoso numa torneira também. É mil outras coisas e não necessariamente por ser chopp. É serviço, é diferente. Eu posso servir uma cerveja tão cremosa da Brahma como eu posso servir uma cerveja tão cremosa da Suricato. É verdade. Tipo, E aqui, de novo, desinformação. Desinformação. E não é chopp de verdade pra quem, meus jovens? Tipo, como assim, meus jovens? Sério, amargou minha boca. Eu não consigo continuar aqui. Gabriel, por favor, fala um pouquinho de chopp em lata pra eu recuperar minha dignidade aqui. Rapidinho, deixa eu só fazer um adendo. Eu tinha a primeira percepção quando eu vi essa propaganda do chopp pasteurizado, não pasteurizado e tal, não sei o quê. A primeira vez que eu vi, antes de ver aquele site todo produzido e até o post que eles fizeram na rede social no comecinho de dezembro, se não me engano, eu falei, cara, é positivo, porque ele introduz uma palavra no vocabulário da pessoa leiga, assim como foi com a Skol Hops, sabe?
porque você aproxima a pessoa de um ingrediente que de fato tem na cerveja, de um processo que de fato acontece em muitas cervejas. Tá? Aí, depois do desenrolar, você fala assim, puta que pariu, né? Não caga na entrada, mas caga na saída. Exatamente. E aí você fica com essa sensação merda. Eu comecei a receber umas perguntas lá na Hipacondríaca, do tipo, o barrilzinho de chopp da Heineken que vende no supermercado é chopp ou cerveja? É isso. Aí você começa a receber reflexivamente coisas que, se você perguntar no perfil da Ambev, eles não vão responder. Não vão, e eles... Assim, e de novo, o departamento de marketing falando na frente de outras coisas. E, tipo, pra mim, gera desinformação, gente. É meio ultrajante, assim. De grande educadora das redes, a Lud virou saque da Ambev, hein, cara? Que porra, hein? Não, mas teve também da Heineken, quando rolou a história da matéria. Jesus, eu devo ter respondido umas 300 mensagens. Mudou, não mudou a receita? Essa agora? Mudou. Ferrou, cara. Ferrou. Antes da gente falar de lata, um papo que eu já tive com a Lud outras vezes, e ela me deu uma resposta bastante categórica, e não é passar pano para cervejarias de forma alguma, é, na verdade, para também me aliar ao Henrique na minha revolta. A Lud me disse assim, as cervejarias não têm obrigação de educar o consumidor. Pensando, por exemplo, naquela Weiss da Patagônia, que na verdade é uma wheat beer, de todas essas IPAs, que na verdade são American IPAs, e você pensa que aquilo é o estilo inglês tradicional, e na verdade não é. Ela me deu essa resposta, eu achei essa resposta muito boa, mas aí minha indignação partiu para tudo, e ela levantou esse ponto da colocação de um vocabulário novo, né, no repertório do consumidor, mas errado, né? Mas errado. É. Que dureza. Ao mesmo tempo, foi a Lud que fez a boa pergunta sobre a lata. Como é que a cerveja foi parar em lata? E isso dialoga também com esse lance do chopp. Nós devolverei a palavra para o caríssimo Henrique em breve. Mas só para dizer que o hábito de enlatar alimentos foi uma tecnologia desenvolvida ao longo do século XX. Ele começou, falamos de pasteurização, com um processo que depois foi nomeado de pasteurização, mas que era a fervura de alimentos condicionados em recipientes de vidro, que eles recebiam uma vedação. Eles eram fervidos, submersos em água, e depois eles eram colocados para ter uma vida de prateleira bastante longa. Isso pelo Nicolas Appert, na França napoleônica, no comecinho do século XIX. Aquilo depois, na Inglaterra, foi modificado para que esse recipiente fosse uma lata de folha de Flandres, e o desenvolvimento desses processos foi abarcando cada vez mais alimentos, a ponto de você não... Isso começou como uma preservação de alimentos doméstica, né, que foi depois passada para aprovisionamento de corpos militares, e depois isso vai virar, de fato, alimento que você vende no mercado. Mas no caso da cerveja, isso só vai acontecer no século XX. Aliás, os coquetéis, né, que hoje voltaram à moda, esses coquetéis prontos para beber, eles antecedem as cervejas, eles são do final do XIX, enquanto as latinhas de cerveja só vão surgir nos Estados Unidos na década de 30, né, no finalzinho da lei seca, que esse tipo de projeto começa a despontar entre os círculos, e a primeira que de fato é lançada no mercado é de 1935, quando você consegue conceber uma cobertura interna da lata para que o líquido não reaja com aquele tipo de material e ele fique com o melhor tipo de preservação possível. E não dê câncer. Para não dar câncer, basicamente. Para ficar um produto potável. Apto a não matar. Apto a não matar. E aí, em 35 nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil só na década de 1970. E isso não foi um pioneirismo da Brahma per se, mas sim da Skol, que era uma marca da Carlsberg que nós já mencionamos aqui, que provavelmente será um episódio no futuro, uma cervejaria super importante, que teve licenciamento para operar no Brasil em 1967 e conseguiu também desenvolver meio que sua própria versão. Em 1971 apresentou essa opção para o mercado, com uma identidade visual que inclusive se manteve por pelo menos uns 20 anos, 25 anos, né? Quem lembra daquela lata mais cor de creme, mais clara da Skol, numa mesinha de cerveja na praia, aquela identidade surgiu desde o começo da introdução desse formato de produto. E, mais curiosamente, voltamos aqui o caminho para a Brahma, porque a Brahma comprou a Skol em 1980. Inclusive, a Skol foi um elemento de disputa dos órgãos de controle quando da fusão entre a Brahma e a Antártica para a formação da Ambev em 1999 e em 2000. Que ela já tinha entrado sob esse guarda-chuva, ia virar o quê? Ia virar um grande monopólio. Mas, afinal, cá estamos hoje. Ia virar? Virou. Virou. Exato. Cá estamos hoje. Enfim, tudo isso para dizer que nós temos lata no país desde a década de 70. E se tem chopp em garrafa, pode ter chopp em lata também, Henrique?
Então, essa é uma discussão bem interessante, né? Porque, no final das contas, a gente sempre associa o chopp a barril, né? Por isso que eu reforço a questão de que não se pasteuriza cerveja em barril. Não é processo comum, por isso que a gente associa. Entretanto, pela legislação que eu li antes, a gente pode ter chopp em lata, desde que não seja submetido a nenhum processo de aquecimento térmico ou similares, como a pasteurização. Então, apesar de ser, de novo e novamente, ser um processo muitas vezes motivado pelo marketing, se a Brahma, ao anunciar o chopp em lata, né, chopp Brahma em lata, se essa cerveja ela não passa por um processo de pasteurização, sim, ela pode ser considerada. Assim como todas as outras cervejas artesanais que a gente tem no mercado, cervejas craft, que não passam por pasteurização, também podem ser consideradas como chopp. Entretanto, eu não sei o alcance de marketing que teria colocar o nome chopp numa lata de uma, sei lá, qualquer cerveja craft, colocar, isso aqui é chopp. Eu não sei o quão isso tem potencial para colaborar para a venda. Apesar de que para a Brahma ela está associando a uma coisa que já era da marca dela. Mas ela pode vender chopp enlatado, sim. Sabe, vou fazer uma provocação aqui que tem a ver com a Brahma, de fato, mas enfim, tem a ver com o geral. Eu fico começando a pensar, tudo começou a dar errado no mercado cervejeiro craft, artesanal, independente, que esse é um assunto que eu adoro tocar. Quando a gente fica na dúvida se aquilo que tá na lata tá pasteurizado ou não. Porque houve um momento em que se a cervejaria enlatasse, envasasse em lata, esse não pasteurizado. Geralmente as pessoas enlatavam em garrafa as que eram pasteurizadas para ter mais tempo de prateleira. E aí você sabia que as latas estariam na geladeira porque elas não eram pasteurizadas. Quando a galera começou a envasar em lata e pasteurizar, bugou a cabeça do consumidor, acabou com tudo. Aí foi que o barraco desabou. Essa aqui meu barco se perdeu. Gente... Meu Deus! Mas sim, faz sentido, né? Faz sentido. Fica uma provocação. Fica aí uma provocação pra vocês pararem de fazer isso com a cabeça do consumidor, não? Mas que não tem um departamento de marketing tão grande também, né? Essa que é a diferença. Meus amigos, conseguimos entregar esse conteúdo de uma cerveja contraditória, porém de alguma forma icônica do nosso país? Temos? Vocês identificam que temos? Certamente. Pô, eu gostei. Então é isso, Brasil. A gente aqui é tão icônica no nosso país, viveu aqui no imaginário de todos nós, desde a infância, pelo menos desses apresentadores que vos falam, né? Foi plenamente entregue hoje com muito orgulho. E se você ouviu a gente até aqui, lembre-se de participar conosco das nossas redes sociais, @surradelúpulo no Instagram e TikTok. Tem alguma sugestão de pauta e convidados? Manda e-mail para contato@surradelúpulo.com.br. E se você curtiu a raiva do Henrique, vai lá e conta nas redes também. Exato. Destile raiva junto comigo, gente. Perfeito. Você concorda, você discorda, você acha que é bobagem? Fala lá. Tem que dar uma antirrábica pro Henrique. Perfeito. Então, gente, o Surra volta quando? Semana que vem. Até semana que vem. Até. Falou! Beba local, beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.